Bom dia, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Olha só a professora se cuidando, olha, estou usando máscara. Por isso, gostaria de saber de vocês, como é que vocês estão se cuidando? Vocês estão usando a máscara quando saem de casa? Mas é para sair de casa só quando for necessário, não é mesmo? Então a professora usa máscara quando sai de casa. E hoje eu estou em casa, mas eu coloquei para mostrar para vocês, tá? Os cuidados que nós temos que ter. Então agora eu vou tirar a máscara. Então para tirar, a gente tem que tirar tirando pelas laterais, ok? E os cuidados com as mãos, estão passando álcool em gel e lavando bem as mãos todos os dias com detergente, sabonete, qualquer produto, tá? Lavar bem as mãos e tomar bastante líquido, tá? Não esqueçam de tomar bastante líquido. Tudo isso pra gente combater logo esse coronavírus, tá? Cuidar da nossa saúde. Não é mesmo? E a nossa videoaula hoje será de correção das atividades, porque vocês já tiveram muitos exercícios de casa num caderno de atividades e agora nós vamos ver se vocês estão conseguindo acertar, tá bom? Então, peguem lá o caderno de atividades, lápis, borracha e vamos acertando, né? Vamos corrigir, vamos conferir e vamos fazer junto com a professora, tá bom? Então, eu vou pegar meu óculos agora, né? Vamos colocar. E o exercício vai iniciar na página 8, no caderno de atividades. Vamos começar lá. Os primeiros exercícios é classificação dos materiais. A classificação dos materiais. O número 1 fala: observe no quadro a seguir a representação de algumas substâncias presentes na atmosfera. Com base nessas informações, indique a quantidade ou número de cada elemento químico e a fórmula dessa substância. Daí temos lá o gráfico. No gráfico tem, no quadro, temos representação da substância química, número de cada elemento químico e a fórmula das substâncias. Então temos lá gás hidrogênio. Aqui, ó, eu confeccionei para vocês verem, ó, o átomo, ó. Quantos hidrogênio tem aí nesse desenho? 2 hidrogênio, ó. 1, 2. Estão vendo? Quando eles se unem, formam uma molécula, tá? Uma molécula. Daí a pergunta lá: quantos hidrogênio tem? Quantos hidrogênio tem? 2, ó. 1, 2. E a fórmula dessa substância vai ser H2. Então, vocês vão colocar H2, porque tem 2 hidrogênios. Entendido? Vamos lá no próximo. Agora, tem um átomo de carbono, que é representado pela esfera C, ó, preta, e 2 de oxigênio. Então, ó, confeccionei aqui para vocês, olha. 1 de carbono, olha, 1 de carbono e 2 de oxigênio, certo? E daí tem um espaço lá para vocês responderem. Quantos oxigênio tem? 2, olha aqui, ó. 1, 2, 1, 2. E quantos carbono? 1. Aqui, ó, 1 carbono aqui no meio. Agora, a fórmula vai ser do gás carbônico é CO2, tá? Ó, 1 carbono, que é o C, e 2 oxigênio, certo? Olha aqui a molécula dele. Essa é a molécula dele. Agora, o oxigênio. Quantos átomos de oxigênio tem para formar essa molécula? Olha só. 2, olha. 1, 2.
E vocês vão pôr o número 2. 2 oxigênios e ó, O2. Certo? O2. Vamos para a água. Opa, subi demais. A água. 1 oxigênio, que é o vermelho. E 2 hidrogênio, que é o branquinho, ó. 1 oxigênio e 2 hidrogênio. 1, 2. Vocês vão completar lá. 1 oxigênio e 2 hidrogênio. E a fórmula ficou H2O. H2O, que é a fórmula química da água. E o nitrogênio, que é o gás mais abundante da atmosfera, nitrogênio, N2, ó, 2 nitrogênio, que está pela esfera azul. Nitrogênio, 1, 2. 2 nitrogênio. E a fórmula química, N2. Certo? Deu para entender bem essa atividade? Agora, atividade número 2. Com base em seus conhecimentos sobre o assunto e de acordo com a imagem apresentada, escolha uma das palavras indicada entre os parênteses e complete com o texto a seguir. Então, já tem as respostas entre o parênteses. Vocês só vão escolher qual que vai ser a definição correta. Para preparar uma gelatina, são necessários vários ingredientes. Portanto, trata-se de uma mistura, trata-se de uma substância ou mistura? Mistura. Porque teve a mistura para descobrir como ia ser feita essa gelatina, tá? Em razão de seu aspecto uniforme, cada camada da gelatina apresentada na imagem é uma mistura homogênea ou heterogênea. Ó, cada camadinha, ó, essa camada do morango, esta camada do branco e essa outra camada aqui do amarelo, ela ficou igual ou ficou diferente? Ficou homogênea, ficou igual, não ficou igual, homogênea. E daí, se fosse para falar quantas faces ia ter, que a gente ia falar que ia ter 1, 2, 3. Como se fosse 3 camadas, tá? Chamado de faces. Estão lembrados da aula, do vídeo? Então, ela é homogênea porque ficou igual. Vamos lá, exercício número 3. Agora, ó, numa aula de laboratório, para demonstrar aos alunos o conceito de solubilidade, a professora de ciências solicitou a eles que misturassem alguns materiais. Então, foi misturado, olha que materiais foram misturados: sal, talco, açúcar e óleo. Misturaram todos com a água. E o que aconteceu? Em cada tubo de ensaio com água foi colocada uma quantidade pequena dos materiais correspondentes. Após a agitação um pouco das misturas, observou-se o seguinte resultado. Olha lá o resultado que teve. Com o sal, com o talco, com o açúcar e com o óleo. Agora tem a pergunta. De acordo com as informações, classifique se as misturas são homogêneas ou heterogêneas. Vocês estão lembrados da aula de homogênea e heterogênea? Homogênea é quando as misturas ficam iguais, a gente não percebe. E heterogêneas quando nós percebemos que tem misturas, tá? Então, vamos lá. O sal e a água. Ficou, ó, sal e água. Deu para perceber que tem sal aqui na água? Não. Então, ela é homogênea. E o talco com a água, ó, agitou o talco na água. Daí deve ter ficado tudo branquinho, né? Então, daí ficou uma mistura homogênea. Açúcar com água, olha lá, o tubo de ensaio. Deu para perceber o açúcar ali? Não. Então, homogênea. E o óleo com água, olha só, misturou, ele teve uma solução. E o óleo, ele ficou dissolvido na água? Não. Ele ficou heterogêneo. O óleo
ele foi mais denso, olha, ficou na superfície, então é heterogêneo. Letra B. Indique a solubilidade de cada material da água. Para isso, utilize as palavras solúvel, parcialmente solúvel e praticamente insolúvel. Olha, se ela ficou completamente solúvel, ou parcialmente solúvel, ou praticamente insolúvel. O sal, ele dissolve na água? Sim, então é solúvel. O talco, ele dissolve totalmente na água? Não, então ele é parcialmente solúvel, tá? Porque o talco, a água, ela fica penumbra, que a gente fala, né? Ela fica branca, tá? O açúcar, ele dissolve totalmente na água? Sim, fica solúvel. E o óleo, ele dissolve na água? Não, ele fica, como que a gente vai escrever lá? Praticamente insolúvel. E daí, pessoal, estão conseguindo acertar o que vocês fizeram em casa? Quem está acertando, parabéns, hein? Agora vamos para o número 4. Olha que legal o número 4, quanta coisa boa aí, hein? Olha, tem vários cardápios aí, hein? Na letra A, é uma salada mista com vegetais. É para escrever se é homogênea ou heterogêneas. Salada com vegetais? Heterogêneas. Letra B, vamos por ordem. Massa de bolo, olha, foi, né, batendo a massa do bolo. Como que a massa ficou? Ficou homogênea. Os talheres de prata. Dá para perceber se tem alguma mistura ali na prata? Não, então é homogênea. Letra D. Refrigerante, olha só. Tá uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea, porque ó, tem a espuma, os gases, então é heterogênea. Salada de fruta é igual à salada dos vegetais, então é uma mistura heterogênea. A F é o leite com nata. Que mistura que é que vocês colocaram? Pode falar. Heterogênea, porque é o leite e nata formou camadas. E acabou. F, né? Agora o número 5 do exercício. Número 5. Associe as imagens à palavra mais adequada. Temos duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. A imagem 1 são grãos de arroz em água, tá? O arroz está com água. E o número 2, suco de limão, uma limonada. Vamos ver quem acertou este. Dá para colocar entre os parênteses se é o grão de arroz, se essas características aqui citadas são grão de arroz ou se é da limonada. Quem é que tem mistura homogênea? O grão de arroz ou o suco de limonada? O suco de limonada, porque ó, ficou homogêneo o suco, certo? Então vai por número 2. Quem que tem diferentes aspectos? Diferentes aspectos é formas. Quem que tem vários formatos? Que tem várias aparências, texturas? O arroz, grãos de arroz, então vai por número 1. Quem que é bifásico? O que é bifásico mesmo? Que apresenta duas faces, ó, duas camadas. É o 1, porque se colocar ele em um copo, vai formar duas camadas. O arroz vai afundar e a água vai ficar na superfície. Então, recebe o nome de bifásico também, tá? Então, é número 1. Daí tá escrito aqui do lado, ó, bifásico, que apresenta duas faces, tá? Mistura heterogênea. Quem é que tem duas misturas que não se misturam, que dá para ver a mistura? Número 1, o arroz. Quem que apresenta a mistura uniforme, igual?
que a gente não percebe que teve componentes nele, substâncias. O 2, suco de limão. Quem que é solúvel em água? O limão. Porque o arroz, se colocar água nele, ele não vai se misturar, tá? Então ficou 2, 1, 1, 1, 2 e 2. Estão conseguindo acertar? Muito bem, parabéns! Então, na hora que vocês pegarem a avaliação, vocês vão conseguir fazer com facilidade, tá? Vamos para mais um exercício. É o exercício número 6. É o leite com café. Fala assim: puro ou misturado ao leite, o café é uma das bebidas mais consumidas do mundo. De acordo com a imagem, classifique a bebida em homogênea ou heterogênea e justifique a sua resposta. O que o café com leite é? Então, o café apresenta uma mistura heterogênea, pois ele é formado de faces, né? Por mais de uma face, ó. Olha lá, café com leite, ele formou duas faces, ó. Uma, duas, certo? Então, ele é uma mistura heterogênea. Quem escreveu de maneira diferente também está certo. Se escreveu que é heterogênea porque ele possui duas faces, podemos visualizar, também está correta, tá? Letra B. Indique qual componente dessa mistura é menos denso. Explique a sua resposta. Qual que é menos denso? Menos denso significa mais leve. Qual que é leve? Qual que está mais leve? Que flutuou? O componente menos denso é a espuma, porque ele está na parte superior da bebida, certo? Então, menos denso é a espuma, porque ele ficou na parte superior da bebida. Tudo certo? Estão arrumando aí, estão respondendo. Nada de deixar em branco, hein? Tem que deixar tudo certinho. Número 7. É uma cruzadinha. Cruzadinha legal, hein? Vamos lá. Número 1. Descubra as palavras relacionadas à classificação dos materiais que devem ser descritos para completar a crucigrama, né? Não fala cruzadinha mais, é crucigrama. Número 1. Constitui a maior parte da matéria à nossa volta. Quem é? São as substâncias. Olha lá, ó, número 1. São substâncias. Tudo que está à nossa volta chama-se substâncias. 2. Que formam todas as substâncias? Cadê o 2? Formam todas as substâncias são os elementos químicos. Elementos químicos, ó. Quem lembra aqui, ó, dos elementos químicos? Esse aqui, H2O, água, não é mesmo? Olha aqui, ó, nitrogênio. Esses daqui que são os elementos químicos, ó. Nitrogênio, tá bom? Número 3. Duas ou mais substâncias em diferentes aspectos. O que a gente fala quando tem duas ou mais substâncias em diferentes aspectos? É uma mistura heterogênea. Olha aqui o número 3. Mistura heterogênea. 4. Duas ou mais substâncias em uma única face. É uma mistura homogênea. Então, quando não se mistura, aqui, olha ele, mistura homogênea. Pergunta 5. Propriedade que as substâncias têm de se dissolverem ou não em certa quantidade de outra substância. Então, quando ela se dissolve em outra substância, ela recebe o nome de solubilidade.
Onde está o número 5? Aqui, ó, solubilidade, ele é solúvel. Número 6, nome dado a toda mistura homogênea é uma solução. Quando tudo se mistura, ele formou uma solução. 7, a água tem essa classificação, pois dissolve as substâncias. A água é o que universal? É o solvente universal. Olha lá, a água é o solvente universal. Vamos lá, exercício número 8. Esse é do vídeo aula que vocês assistiram semana passada. Métodos de separação dos materiais. Olha só os métodos de separação dos materiais das misturas heterogêneas. Vamos ver. Número 8. Existem vários métodos que podem ser utilizados para separar os componentes de misturas heterogêneas. Alguns deles se baseiam em características com as diferenças de tamanho e de densidade. Tendo em vista esses dois critérios, identifique com um X qual deles foi considerado para separar as misturas apresentadas a seguir. Olha lá, estão peneirando, olha lá. O método da separação é uma peneiração, ó, peneiração. A peneira em forma de caixa separa as sementes das cascas. Por que ele está fazendo isso? Porque ele separou as sementes das cascas. Houve o quê? Diferença de tamanho ou diferença de densidade? Então, as cascas saíram e ficou as sementinhas. Então, significa a diferença de tamanho, certo? Letra B. Agora outro método, chama ventilação. Ó, ventilação, está abanando, olha, as pessoas na lavoura, elas colhem café, daí elas abanam o café, ou colhem o arroz, abanam o arroz, ou quando colhe, a gente casca amendoim, né? A gente abana o amendoim para sair a casquinha do amendoim torrado. Então, isso chama-se ventilação. Então, aqui está falando da casca do arroz. A casca do arroz é levada pelo vento, deixando apenas o grão na peneira. Qual é essa diferença? É diferença de tamanho ou diferença de densidade? Ó, densidade, porque ó, o que é mais leve voa e o mais pesado ele fica na peneira. Então, ó, é a diferença de densidade, não é diferença de tamanho, né? Com o vento, ó, a peneira, o vento leva as casquinhas e o que é mais pesado, o denso, ele fica na peneira. Por isso que é diferença de densidade. Entenderam? Letra C. Método de separação, que recebe o nome de levigação. Levigação, que olha só, os materiais mais leves do que o ouro são levados pela corrente de água, deixando o metal precioso no recipiente. Então, o metal pesado fica no recipiente e o leve, que é a água, são levados. Então, é a mesma coisa da peneira. É diferença de tamanho? Não, é diferença de densidade. Letra D, método de separação. Filtração simples. Olha só, quando a gente faz o café, faz o chazinho, vamos ver que diferença é, se é de tamanho ou se é de densidade. O pó de café, que se chama borra, fica retido no filtro, separando-se do café coado. Ele teve diferença de tamanho ou diferença de densidade? Esse foi diferença de tamanho.
Porque, ó, a água quente, ele filtrou, ó, os sabores, daí, ó, os sabores, os aromas, passou pelo filtro e o pó, né, que se chama, ó, a borra, ficou ali, tá? Então, isso dá o nome de diferença de tamanho. Ok? Vamos voltar, então, de novo, letra A. Então, a letra A ficou diferença de tamanho. Letra B, diferença de densidade. Letra C, diferença de densidade. Letra D, diferença de tamanho. Número 9. Observe as imagens a seguir. Com o auxílio de água quente, os princípios ativos do chá são liberados por uma técnica conhecida como extração. Além desse processo, há outro método de separação envolvido na preparação do tradicional chá de saquinho. Que método é esse? Ó, quando se prepara um chazinho, a água está quente, coloca o chazinho, depois de alguns minutos, olha só o que fez, a extração. O chá, né, o aroma, o sabor ficou na água. Que método é esse? O método usado é a filtração, tá? Mesma coisa do café, a filtração. Qual é a função do saquinho nesse método? Hein? É igual do café. O saquinho funciona como filtro, retendo a parte sólida, certo? Então, o saquinho funciona como filtro, retendo a parte sólida. Estão gostando da correção? Que bom que estão gostando, tá? Número 10. Vamos lá. Relacione as situações a seguir, apresentadas na primeira coluna, com os números referentes aos métodos de separação de misturas heterogêneas indicadas na segunda coluna. Temos a situação e temos o método da separação. Vocês vão enumerar para saber qual é a característica de cada um. Preparação do café coado. Para preparar um café coado é o que? É uma peneiração, é uma catação, uma ventilação, é uma filtração? É uma filtração, número 4. Quando ocorre a remoção das sementes de um suco de maracujá antes de a bebida ser servida para o consumo. Quando está preparando um suco de maracujá, vai servir o suco de maracujá com semente? Ou vai fazer um suco de laranja, vai servir o suco de laranja com semente? Não, vai ter que fazer uma peneiração, número 1. Número 2, seleção dos grãos ruins e dos outros resíduos, como pedrinhas da lentilha, antes do preparo. Quando está escolhendo arroz, escolhendo alguma coisa, é uma catação. Tá? Está escolhendo, catando. E o último é separação das folhas dos grãos de café. Quando está abanando, o que fala? Ventilação. Ok? Parabéns para quem acertou. Ficou 4, 1, 2 e 3. Número 11. De acordo com as situações apresentadas no exercício anterior, indique os estados. Se os dois são sólido, 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 líquido, 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 envolvidos em cada método de separação. A peneiração, quando está abanando alguma coisa, eles são todos sólidos, sólido, ou tem alguma coisa líquida lá? Peneiração envolve sólido, sólido, tá? Opa, errei, desculpa. A peneiração é do suco, lá do suco. Peneiração, ó, remoção de sementes de um suco. O suco, ó, a água
é líquido e a semente é sólido. Então, ó, é sólido líquido. Entenderam agora? Vamos lá de novo. Peneiração envolve substâncias sólido e líquido. Sólido porque tem a semente e líquido por causa da polpa do suco, ok? Catação. Catação, quando está escolhendo arroz, escolhendo feijão, tem alguma coisa líquida lá? Não. Então, vamos falar que é sólido, sólido. Olha lá, ó, catação no número 2. Falar seleção de grãos ruins de outros resíduos, pedrinhas, de lentilhas. Então, é sólido, sólido. Tá? Ventilação. Ventilação, número 3. Aqui, ó. Separação das folhas dos grãos de café. Então, os grãos de café catando, ó, separando as folhas dos grãozinhos de café. Os dois são sólido, sólido. Tá? Não tá falando nada de líquido ali. E o filtração simples, ó. Filtração, cadê? 4, ó. O que é o 4? É a preparação do café coado. Então, ele é sólido por causa do pó do café e o líquido por causa da água. Então, ficou sólido e líquido. Entenderam? Tá? Número 12. Verdadeiro ou falso sobre a separação das misturas heterogêneas, para colocar verdadeiro para ser afirmativas verdadeiras e F para falsa. E quando for falsa, nós vamos corrigi-las. Letra A. Uma cozinheira, ao deixar a lentilha de molho na água, percebe que ocorre deposição dos grãos no fundo do recipiente. O depósito de um sólido na parte inferior pela ação da gravidade terrestre é chamada de sedimentação. Verdadeiro? Sim, porque ela sedimenta, ela tem a densidade, né? Ela vai afundando. Certíssimo, verdadeiro. F. A preparação do tradicional cafezinho é um exemplo típico da filtração, método utilizado para separar misturas de líquido. É cafezinho, é líquido? Ó, o que é cafezinho? É sólido líquido. Então é falso. Cafezinho é sólido líquido. C. Uma dona de casa, ao fazer um bolo, utiliza uma peneira para separar a parte mais fina da farinha de trigo. Esse processo, em que os sólidos maiores são separados dos menores, é chamado de peneiração? Certo, verdadeiro. Letra D. Para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. A alta velocidade produzida pelos movimentos de rotação desse equipamento faz com que o material menos denso seja depositado no fundo do recipiente? Falso. Quando é menos denso, ele fica na superfície do recipiente, tá? Então, menos denso, aqui é mais denso, tá bom? Agora, reescreva as frases falsas no exercício anterior de forma que se tornem verdadeiras. Então, a B vocês vão arrumar, que é: a preparação do tradicional cafezinho é um exemplo típico da filtração, método utilizado para separar misturas de sólido, líquido. E a letra D, para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. A alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material menos denso, ó, então é mais denso, seja depositado no fundo do recipiente. Então, aqui é para conferir e arrumar essas atividades. Então, essas foram as nossas correções de hoje, tá bom? Espero que vocês consigam conferir todos esses exercícios, se dediquem
continue se dedicando, participando das aulas, assistindo as videoaulas, tá? E até a nossa próxima aula, que será separação de misturas heterogêneas. Separação das misturas homogêneas. Esse assunto foi de misturas homogêneas. Agora, o próximo assunto nosso vai ser separação de misturas homogêneas. Como é que elas se separam? Tá bom? Tenha um ótimo final de semana e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.